O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Hoje vamos falar sobre um vício que muita gente desconhece, muito porque vivemos em uma sociedade completamente utilitária, onde a busca pelo prazer absoluto se sobrepõe a tudo. Todo mundo quer ser feliz o tempo inteiro, todo mundo quer prazer o tempo inteiro. Vivemos em uma geração de fracos, não porque perdemos muitas batalhas, mas porque nos recusamos a lutá-las. A tristeza, a decepção, tudo isso é parte da vida. Mas para sermos felizes o tempo todo, nós colocamos uma máscara de sorriso e uma capa de omissão e seguimos em frente. Por isso, o vício em pornografia, que é o tema desse vídeo, se espalha como um câncer e é tratado como algo normal. Esse vídeo não é para dar uma lição de moral, ele é para salvar o seu cérebro. E ninguém melhor que um ex-viciado para falar sobre isso. Se você é do tipo arrogante que diz paro quando eu quiser, não sou viciado, e esse papo que a gente já conhece, então eu já deixo esse desafio. Pare de consumir pornografia agora, por um mês, 2 meses, ou se você realmente for muito bom, quem sabe 1 ano, que aí sim seria um verdadeiro desafio, né? Mas antes, a gente precisa entender como é que esse vício funciona e como ele te atrapalha. Então a gente vai compreender como funciona o cérebro. Por que a gente se vicia nas coisas? O sistema de recompensa do cérebro ele está pautado em prazer, motivação e aprendizado. Prazer é a sensação agradável que você sente quando você consegue conquistar algo ou quando você come algo que você acha gostoso. Quando você toma qualquer ação e você entende ela como agradável. Ele é regulado por endorfinas e opioides que seu cérebro libera naturalmente. Ou seja, muitas vezes a gente se vicia nas drogas que o nosso cérebro produz. Isso ocorre principalmente com pessoas que são viciadas em comida, quando elas têm compulsão alimentar. A comida não tem droga. Você é viciado nas drogas que o seu cérebro libera naquele momento em que você come, aquele prazer momentâneo. A gente tem a motivação, que é o impulso que nos faz buscar a recompensa, nos faz fazer, foi estranho. Ela vem principalmente da dopamina, que não é o hormônio do prazer, mas é o hormônio da expectativa. Ela nos impulsiona a agir. A gente tem o aprendizado. É a capacidade do cérebro de associar uma ação ou situação ao prazer que sentimos. Ele cria previsões. Se eu fizer isso, vou sentir aquilo de novo. Esses 3 elementos formam um ciclo. Aprendemos o que dá prazer, sentimos motivação para buscar, obtemos o prazer e reforçamos esse comportamento. Como funciona esse sistema de recompensa? Bem, ele é um motor interno no seu cérebro que é formado por algumas áreas específicas como núcleo accumbens, que trabalham com dopamina para nos dar motivação, e pelo córtex pré-frontal, que nos ajuda a decidir. A amígdala e o hipocampo guardam as memórias emocionais associadas a essas recompensas. Quando algo gera prazer, comida, música, interação social, sexo, a dopamina é liberada. O cérebro registra aquilo como algo bom e nos empurra a buscar de novo. Mas o problema é que vícios como a pornografia superestimulam esse sistema. A dopamina é liberada em doses muito maiores que o natural e com o tempo o cérebro perde a sensibilidade. Você passa a precisar de cada vez mais estímulo para sentir o mesmo prazer e comportamentos comuns começam a parecer sem graça. Então, percebam que, assim como drogas mais convencionais, como álcool, nicotina, cocaína, o nosso cérebro acaba se viciando no que ele mesmo libera. Bem, o que acontece na prática? A escala desse vício e uma eventual perda de prazer natural. O máximo que eu posso fazer por você é dar dicas para ocupar a sua mente.
E como você tem percebido, a nossa cabeça ela funciona exatamente da mesma forma que um adestrador consegue treinar um animal. Se você já viu o Big Bang Theory, tem um episódio que o Sheldon, se você não viu, o Sheldon é basicamente um cientista excêntrico, vamos deixar definido assim. Ele começa a tentar adestrar uma das personagens, que é a Penny, e toda vez que ela tem uma atitude que agrada o Sheldon vai lá e recompensa ela. Não lembro agora, acho que com um chocolate. E se você viu a série e achou aquilo estranho ou absurdo, saiba que isso funciona. Sim, é possível adestrar um ser humano, literalmente, com reforços positivos, se ele não perceber que ele está recebendo essa recompensa por um ato, né? Se ele não consegue ligar você a essa recompensa. O cérebro dele vai começar a perceber que se ele tomar determinadas atitudes, algo bom acontece, como ganhar um chocolate. Então, essa questão de nos viciar, ela acaba sendo um pouco mais sensível do que a gente pensa. Nós somos mais propensos a vícios do que pensamos. As pessoas costumam associar vícios a drogas normais, que a gente conhece como cocaína, heroína, enfim. Mas você pode se viciar em adrenalina, você pode se viciar até em comportamentos, não seria o termo mais correto, mas por exemplo o toque. Ele se assemelha muito a um vício. Quando a pessoa repete aquele comportamento, ela pode sentir prazer ou ela pode até uma necessidade de que algo ruim vai acontecer com ela se ela não fizer. Tem ali uma pequena conexão. Bem, quais seriam essas dicas que eu tenho para vocês? Ocupar a sua mente. Normalmente os vícios eles nos atacam, esses pensamentos intrusivos nos atacam em momentos ociosos. Você está parado, mas o seu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Então o que você precisa fazer é ocupar sua cabeça e colocar ela para trabalhar. Então vai ler alguma coisa, jogue videogame e principalmente pratique esportes. Esportes curam ou ajudam a curar muita coisa. Adrenalina também é ótimo, então se você buscar esportes radicais, você está juntando aí a parte de esporte com adrenalina e eles costumam ser extremamente prazerosos, pelo mesmo motivo que a pornografia. A diferença é que eles te levam por um caminho um pouco mais saudável, se você não se matar no processo. E cuidado, você pode se viciar em adrenalina também. Então, a gente vive em uma espécie de balança cerebral, a gente tem que ficar tentando compensar as coisas. Com o tempo, o seu cérebro ele se acostuma com o prazer rápido e nada mais te agrada. Então, quando você se vicia em algo, as coisas vão escalando cada vez mais. No caso do vício em pornografia, ó meu gato aí, a prostituição, práticas sexuais cada vez mais bizarras vão começar a te chamar a atenção. Porque o normal já não te satisfaz mais. Um homem e uma mulher transando já não tem mais graça. Seja na tela, ou seja você fazendo. Livros não vão ter mais graça. Estudar não vai ter mais graça. Esporte não vai ter mais graça. Porque a pornografia ela é uma fonte de dopamina rápida. Tudo isso demora muito e não gera um prazer instantâneo. Logo, o seu maior amante vai ser a sua própria mão, pois apenas ela te dá prazer. Sim, eu não estou brincando. Alguns estudos já mostraram que viciar em pornografia, se masturbar em excesso, o seu corpo fica viciado no prazer que a sua mão transmite. Então, você não vai ter mais prazer em se relacionar com outros homens ou mulheres, porque nenhum órgão genital faz o que a sua mão faz. Bem, o nosso cérebro ele começa a associar então lugares, horários, situações ou emoções com a expectativa de receber essa recompensa. Isso vai criar uns gatilhos. E muitas vezes você nem sabe quais são esses gatilhos. Como eu expliquei no
na parte do Big Bang Theory, né, falando do Sheldon e da Penny, a Penny ela nem sabe qual é o gatilho, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela acaba sendo, de certa forma, adestrada. Esses gatilhos eles vão estar sempre associados à sua ociosidade, né? Tem até uma música do System of a Down, que é o Toxicity, que ele fala Eating seeds as a pastime activity. Comendo sementes como um passatempo, como uma atividade para passar o tempo. Então você tem toda aquela cena no clipe onde eles estão sentados no sofá completamente tediados comendo sementes. E é justamente uma crítica a esse tipo de comportamento. Levanta e faça alguma coisa. Quando você fica ocioso, você fica vulnerável ao seu próprio cérebro. Você vai viver nessa balança, essa compensação entre as coisas que o seu cérebro precisa. O tédio significa que qualquer coisa vai parecer mais prazerosa do que aquilo que você está fazendo. E é nesse momento que você vai ficar vulnerável a tudo que lhe dá prazer. Então, às vezes a pessoa ela tá sem fazer nada e ela vai na geladeira e come, porque ela precisa de prazer. O cérebro tá louco pedindo por alguma coisa. E muitos viciados, eles vão perceber que isso tá na ociosidade. Tem muitas histórias legais de pessoas que tinham vícios e começam a praticar esportes e viram praticantes de esportes loucos. O cara começou a correr 2 vezes por semana, depois ele tá correndo todo dia, depois ele tá correndo maratona. E a corrida é algo que eu sempre indico para as pessoas. Correr é muito chato. Sim, correr é muito chato. Mas a corrida é o esporte que não permite que ninguém tenha desculpa. Por quê? A menos que você não tenha perna, né? Mas a corrida ela é de graça. Você só precisa de um tênis. Você pega um tênis, coloca o tênis, sai e corre em qualquer lugar. Não precisa ter asfalto. Se você mora no campo e a estrada é de barro, corra na estrada de barro. É simples, é barato. Você só precisa de um tênis, não precisa ser um tênis caro. Obviamente, tênis caros costumam ser melhores para você praticar esportes, mas para você começar, pega um tênis qualquer que você tem aí, sai e corre. A corrida ela é extremamente prazerosa, não enquanto você está correndo, mas o seu corpo vai sentir um prazer em concluir um desafio, sabe? Você coloca um desafio para você. Você nunca correu, então de repente seu primeiro quilômetro vai ser muito desafiador e quando você conseguir, vai ser muito prazeroso. Então lembra do sistema de recompensa do cérebro? Uma coisa acaba levando a outra. O seu cérebro se sente recompensado com os desafios que você supera no seu treino. E se você não supera desafios, tudo que o seu cérebro faz é liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Então o esporte passa a não ser prazeroso. Então você tem que ter um foco, uma meta, um desafio. Para quando você bater essa meta, aí você faz igual a Dilma, você dobra a meta. Porque o teu cérebro ele vai ficar feliz porque você superou aquele desafio. Porque naquele dia você deu o seu melhor. Porque ali você rompeu um limite. Aí tu gera prazer. E com o tempo, sabe, você acaba substituindo um vício anterior por um vício saudável. Não existe vício saudável, mas eu acho que deu pra entender. Mas não é fácil, tá? Não significa que se você sair e correr hoje vai matar sua vontade pra sempre de fazer merda, de ver pornô, de usar droga. O viciado é e sempre será um viciado. Sempre fique vigilante. E vai começar aí a sua luta contra você mesmo. Quando você começa a lutar contra o seu vício, vai começar uma luta entre você e você. A sua vontade versus a sua razão. Um caos entre id, ego e superego. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido construtivo para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal